Olá, cliente! Bem-vindo à Avante Soluções Digitais. A Avante é uma empresa consolidada no mercado e trazemos para vocês soluções digitais, como o produto Avante Web. Viemos hoje gravar este vídeo para vocês para estarem ajudando a vocês repassarem para os clientes e contadores e sanarem as dúvidas também. O Avante Web é um sistema de emissão de documentos fiscais que traz também um controle gerencial através do estoque de relatórios e um controle financeiro. Ele é um sistema completamente online, não necessita de instalação e o cliente pode acessar ele de qualquer lugar, do computador, de smartphone, de tablet, de qualquer local. Os dados são salvos em nuvem, ou seja, o cliente pode fazer o backup a qualquer momento. Nós garantimos essa segurança de dados. Quem é o nosso público-alvo hoje do Avante Web? Nós atendemos empresas do MEI, produtores rurais, empresas do Simples, lucro real, lucro presumido. Temos já clientes de pequeno, médio e grande porte. Basta entender qual é a necessidade e a obrigatoriedade do cliente. Nós também trazemos hoje como um grande diferencial o painel do contador. Ele vem hoje completamente gratuito para as contabilidades e ele traz uma integração contábil entre o cliente e a contabilidade. Esse painel é possível para as contabilidades acompanhar toda a movimentação do cliente, ou seja, o sistema é composto por duas plataformas que estaremos apresentando aqui para vocês. O Avante Web é um sistema completamente intuitivo, de fácil acesso e manuseio, e além disso, nós trazemos para vocês o Avante EAD, que possui vídeos e manuais onde possibilitarão vocês acompanhar todo o processo e sanarem as dúvidas. Mostraremos para vocês posteriormente como funciona a nossa plataforma EAD. Então aqui temos as partes das conferências, onde o contador consegue baixar todas as notas que o cliente dele emitir e também buscar relatórios e resumos com relação a essas notas. O contador também consegue baixar todas as notas recebidas para o CNPJ do cliente dele. Ele baixa essas notas diretamente lá do site da Receita Federal. Também, para a nota fiscal do consumidor, ele consegue baixar e puxar toda a relação e relatórios desses documentos. Aqui em Apurações, ele acompanha os registros de saída, de entrada, todo o resumo com relação aos tributos. E aqui, os documentos fiscais. O contador consegue gerar o arquivo Sintegra para o cliente dele. E também, no financeiro, ele acompanha toda a movimentação que o cliente dele lançar lá na página dele. E também baixar todos os comprovantes. Por exemplo, se o cliente fizer uma compra e fizer o pagamento dessa compra, ele pode anexar o pagamento, inserindo ele no sistema e logo após o contador pode baixar esse comprovante diretamente aqui do painel. Ou seja, o nosso painel do contador é nosso grande diferencial hoje no mercado. Nós trazemos ele completamente gratuito e as contabilidades podem puxar todas essas referências dos clientes e ainda ela consegue logar diretamente lá na página do cliente. Ou seja, essa aqui é a página, é a plataforma do cliente final. É nessa página que o cliente estará realizando as emissões dos documentos fiscais e fazendo todo o controle gerencial de estoque da empresa dele. E também nós temos uma função multifilial, onde o contador consegue fazer login em todas as outras empresas que possuírem o Avante Web. Então, a nossa outra plataforma é essa, é a do cliente, onde ele estará fazendo todo o acompanhamento e as emissões dos documentos fiscais. Além disso, nós trazemos também o Avante EAD. O Avante EAD vem hoje no mercado para trazer a solução de forma simples e fácil para vocês e nossos clientes. Através do Avante EAD, o cliente consegue acompanhar vídeos e manuais em PDF de todas as dúvidas que surgirem. Por exemplo, ele deseja fazer um cadastro de produto. Basta ele clicar aqui no ícone do EAD, vai ter um vídeo curto, bem simples de forma prática e um manual em PDF.
detalhando passo a passo como ele deve fazer este cadastro. Então, todos os ícones do sistema estarão aqui contemplados no EAD. Então, o que o Avante Web faz? Nós temos a nossa parte de cadastros, onde o cliente pode estar inserindo os produtos, os participantes, os fornecedores, os clientes e cadastrando os usuários. Um diferencial nosso é que nós não temos quantidade limitadas de usuários. Nós também temos a nossa parte de faturamento, que são as emissões dos documentos fiscais. Como eu tinha dito, nota fiscal eletrônica, conhecimento de transporte eletrônico, manifesto eletrônico, nota fiscal de serviço eletrônica e a nota fiscal do consumidor eletrônica. Nós também temos a emissão de pedido de venda e de ordem de serviço. E um ponto importante para auxiliar na migração de produtos, o cliente pode importar todas as notas que ele já havia emitido no sistema que ele usava anteriormente. Aqui, na nossa opção da nota fiscal do consumidor, o cliente consegue ter a frente de caixa, que é o nosso painel de vendas. Aqui, o cliente pode inserir a logo da empresa e nós também temos a opção do SAT. Agora, a nossa parte de entrada de notas. Nós temos 3 opções. O cliente pode entrar com a nota manualmente, ele pode importar o XML dessa nota, caso o fornecedor tenha enviado para ele, e ele pode simplesmente consultar essas notas diretamente do site da Receita Federal. Ou seja, todas as notas que fornecedores emitirem para as empresas, nem para o CNPJ, ele pode entrar com ela manualmente, pelo XML ou apenas com um clique. Clicando aqui na nuvenzinha, ele consegue baixar as notas. E as notas que estão em azul significam que já foram importadas para o sistema. A mesma opção que o contador visualiza lá do painel, o cliente também visualiza aqui através da consulta dessas notas. E ainda mais, ele também consegue manifestar, ou seja, às vezes foram emitidas notas que não são para aquele CNPJ, ele pode vir e dar um desconhecimento da operação. E com isso, estará evitando erros tanto para ele quanto para contabilidades e os envolvidos e emitentes dessas notas. Aqui nós temos o nosso financeiro, onde o cliente consegue inserir as movimentações bancárias, as transações realizadas e também anexar o comprovante de pagamento das compras que ele fizer, para posteriormente a contabilidade baixar esses documentos. Aqui no fiscal, o próprio cliente também pode gerar o arquivo Sintegra. No nosso estoque, o cliente consegue retirar relatórios de todos esses ícones. Basta ele inserir um período e ele estará gerando relatórios e acompanhar as quantidades em unidades, em reais, de tudo que ele contém atualmente em seu estoque. Em produção, é um ícone destinado para empresas que possuem um processo produtivo. Por exemplo, uma padaria que compra matéria-prima, gera produção e consegue um produto acabado. Ela compra leite, ovo, farinha e gera um bolo, por exemplo. Então, são para empresas que possuem esse processo produtivo. Aqui nós temos os nossos relatórios. O cliente consegue acompanhar todas as notas fiscais que ele emitiu, que ele recebeu, também as notas do consumidor. Ele acompanha através de relatórios gráficos, tanto quanto pedidos de venda, ordem de serviço. Também no financeiro, ele acompanha relatórios, fluxo de caixa, o seu saldo atual, todos os lançamentos que ele estiver realizado lá no nosso financeiro, ele acompanha aqui através dos relatórios. E em resumos, ele consegue visualizar quanto ele tem a pagar para um determinado fornecedor, quanto ele tem a receber de um determinado cliente, e aqui ele acompanha o resumo geral. Basta ele inserir um período, clicar em OK e ele irá gerar um gráfico mostrando toda a movimentação referente ao período selecionado. Contas a receber, contas a pagar, próximas contas futuras. Então,
será todo detalhado aqui na parte de relatórios. Para a utilização do Avante Web, nós precisamos do certificado do tipo A1 da sua empresa para estar inserindo aqui nas configurações gerais. Aqui nós temos uma tela de atalhos, onde o cliente poderá selecionar quais os ícones que ele mais utiliza no dia a dia. Ou seja, o Avante Web vem hoje para trazer essa solução para as empresas e ainda uma integração contábil para as contabilidades. Ele estará melhorando a comunicação entre ambas as partes e facilitando o processo de busca e leva de documentos, de papéis e otimizando o tempo tanto da empresa quanto do contador. Nós trabalhamos com 4 planos para a utilização do Avante Web. Nós temos o plano básico, nós temos o plano intermediário, o plano completo e o plano contador, que é uma condição especial que criamos para as contabilidades. Por exemplo, às vezes alguns clientes que a contabilidade emite as notas fiscais, os documentos fiscais, lá mesmo na contabilidade. Então, é uma condição especial com um precinho bem bacana para as contabilidades hoje. Este é o nosso Avante Web.